Mas se você não tivesse dado nome para a função sacoleira, para o papel sacoleira, se você quisesse referenciar ele de volta, você tem que me explicar tudo de novo. E fica mais difícil de explicar. Então, o papel existe a sacoleira, eu entendi. Você deu o nome para ela. Agora eu sei o que é sacoleira. Você não precisa me explicar 20 vezes. Daqui a 5 dias você vai voltar. Érico, estava falando com duas sacoleiras. Eu sei que é uma mulher que recebe kit de um cara e faz. Agora, esse cara, você não deu nome para ele. Esse papel não tem nome nesse momento. E se você não der esse nome, daqui para frente, daqui a 5 dias, você quer. Lembra daquele cara? Que cara? Aquele cara que. Aí você tem que explicar tudo de novo. Você não deu nome. Então, por exemplo, você é o Rafael. Pronto. Alguém deu um nome para você. Se daqui a um dia eu falasse minha equipe, lembra, cara, do Rafael, Rio de Janeiro, que eu entrevistei naquele domingo, a pessoa vai saber. Se eu tiver que explicar toda vez quem é você sem te dar o nome ele encurta a explicação. Então, qual é o nome que você vai dar para esse papel do distribuidor aí? Eu tive que meio que dar um nome na sua frente, porque senão eu não conseguiria nem conversar de forma clara. Mas qual é o nome do papel que você vai dar para ele? Tem que dar um nome, nem que não exista. Eu peguei e dei um nome para o lançamento de semente, por exemplo. Agora todo mundo sabe o que é um lançamento de semente. Não precisa explicar, aquele tipo de lançamento que vai assim, assim. Não, é lançamento de semente. Então, eu teria que criar um nome para, vamos dizer, para essa pessoa central que distribui, para que toda vez que eu fosse falar sobre ele, eu só precisasse explicar uma vez e depois só voltar a referência do nome. Vai tornar a sua vida mais fácil. Você não acredita? Isso é verdade. Não. Eu nunca pensei por esse lado. Tem que dar nome aos Hum, bois. Vamos dar um nome a esse boi aí. se eu acabar chamando ele de distribuidor, eu não sei se eu confundo mais do que ajudo. Porque já tem um distribuidor? Não, é porque eu não sei se quando eu tiver que falar sobre distribuidor, isso confunda a audiência por outros modelos que é atrelado ao sinônimo distribuidor, entendeu? Entendi. Então talvez você pode dar um nome mais específico ainda. Por exemplo, é que eu não quero falar, mas senão não vai aterrissar na Não, sua cabeça. se você até pode falar, eu não vou ficar com nada concreto em cima disso, porque realmente eu não estou Ah, pensando. Eu posso tirar alguma ideia que eu tenho em cima dessa, entendeu? ele pode ser o Pode ser que me distribuidor dê de clareza. kits. Existe uma figura que chama de distribuidor de kits. Existe Ele se torna outra específico, né? torna mais específico, né? Ele se torna mais específico quando você fala de distribuidor de kits. Se torna. E aí? No momento não me vem nada na cabeça além de distribuidor, mas isso aí eu vou levar como um exercício para criar, né, para não ficar aqui perdendo muito tempo, para eu criar um modelo desse e eu crio até mesmo com explicando ali, aproveitando a imagem dele para explicar para a audiência dele, para ver se essas formas que eu for criando fica claro para elas sobre o que eu estou falando. E É, aí eu posso alinhar em alguma coisa. então Eu esse acho que fica até mais. papel, então escreve aí, eu preciso dar nome para esse papel. Dá um nome, tá bom? Tem um outro nome que você precisa dar. Não é que precisa, tá, Rafael? Eu estou tentando ajudar. Eu acho que vai facilitar você explicar para sua audiência, vai te dar mais clareza. Tá bom?
Tem só mais um papel que não é nem sacoleira, nem distribuidor. O que que é? Eu costumo chamar de vendedora expert. Ela tem um nome. Ela já tem Então, um nome. Só que a gente já não, a gente fala muito isso dentro do próprio treinamento. A gente não expõe isso. tem que dar Que no nome aos caso é bois uma antes. vendedora, que no caso é uma vendedora que consegue vender 5.000 todos os meses. E ela se torna uma vendedora expert. Porque ela entende sobre o assunto. Entendi. Tem que ter um nome. Porque se você não der nome à oportunidade, ela se tornar uma vendedora expert, né? Ou estou errado? Passei longe? Não entendi. Sem problema, eu explico de novo. A oportunidade que você quer vender para ela é dela aprender a se tornar uma vendedora expert. Estou errado? Passei longe? Não, tá certo, tá certo. Tô certo. Então tá bom. Então isso vai ter que ser falado nos seus CPLs também. Hum, Ou e não? isso É que é. eu tô falando. Isso. Sabe quando você fala para um Não, eu tô aluno e o entendendo. aluno fica, Não, uou! Tipo, não, eu às tô vezes ele entendendo. pega, às vezes ele não pega, não sei onde está a sua cabeça. Mas assim, eu não Não, sei se é está porque, tipo assim, aterrissando o avião. tá, tá. Agora eu tô entendendo, porque eu tô vendo aonde que eu posso linkar essas coisas. Então, quando você me fala sobre criar um nome para, vamos dizer aqui, para a pessoa em si se encaixar dentro da Roma, seria como se tornasse ela a se tornar uma vendedora de lingerie que fatura 5.000 reais. Então, eu tenho que identificar ela com um nome que linka a isso. Para que toda vez que eu precisar falar isso no CPL, quando eu falar o nome dela, ela linka a minha Roma. Então eu estou pensando aqui Nossa, como você é que eu está vou linkar complicando isso. demais. Eu só estou tentando explicar uma oportunidade. Quando eu falo lançador, o que que você entende? Quem é um Quando lançador? uma pessoa que lança outras pessoas. É, por quê? Porque eu expliquei esse papel. Eu, uma hora ou outra, expliquei isso para você. Toda vez que eu for fazer um CPL, um conteúdo, eu tiver que falar, e aí você pode se tornar uma pessoa que lança outras pessoas, uma pessoa que lança. Eu encurtei isso numa coisa que chama lançador, para ficar mais fácil de explicar. Não tem nada persuasivo, né? Para ficar mais fácil. Você sabe o que é um carro? Você sabe o que é um carro? É um veículo motorizado, geralmente motorizado a gasolina, com 4 rodas, uma embreagem. Já pensou se toda vez que eu tivesse que explicar carro, eu não tivesse a palavra carro? Já pensou se toda vez que eu tivesse que mencionar carro, não tivesse que eu explicasse que tinha que ser um veículo? Cara, um dia eu estava andando num veículo motorizado de 4 rodas com embreagem em marcha. Ia dar um trabalho explicar, né? E já pensou se toda vez que eu tivesse que explicar ônibus na minha história, eu não pudesse falar a palavra ônibus? Eu tinha que falar um veículo, mas mais um caixotinho assim com várias pessoas. Quando você dá nome aos bois, fica mais fácil de explicar. Eu sei que carro é diferente de ônibus. Sei, porque alguém me explicou. Ninguém precisa me explicar toda hora de novo. Então, quando eu estou te pedindo para colocar o nome aos bois, é para te dar mais facilidade de explicar. Porque o seu distribuidor de kit não é uma coisa que a maioria das pessoas sabem, igual elas sabem que é aqui no carro. Então você tem que explicar, mas uma vez você explica, você dá um nome. Esse novo papel, que é a vendedora que compra diretamente, não vende kit, simplesmente compra diretamente, você tem que dar um nome para ela, senão vai ser difícil de explicar para frente. Do mesmo jeito que é difícil de explicar o que é antena. Imagina você explicar o que é antena sem ter a palavra antena. Você não pode falar o que é a palavra antena. Imagina você explicar o que é futebol sem ter a palavra futebol. Toda vez que você falar, tem os 11 caras, cada um de um lado, do outro, tentando botar a bola na rede, às vezes na grama. Você viu a dificuldade da explicação? Sacou? Entendi. Esquece A minha dúvida Roma, esquece é linkar tudo. Eu só isso a estou te Roma. falando. A sua explicação para mim no começo foi um pouco mais confusa do que poderia, porque você não deu nome aos bois. E eu estou te sugerindo aprender a dar nome aos bois para que a sua explicação nos CPLs ou não fiquem mais claras.
E você já está tentando dar 3 passos à frente. Como é que você vai linkar isso com Roma? Fazer com que isso vai... Não, relaxa. Tá bom? Então, quando você for explicar alguma coisa, é bom dar nome aos bois. E se o boi não tiver nome, o que você faz? Você inventa um nome pro boi. Chama de lançamento Agora, semente. Chama de lançamento interno. Chama de gatilho mental. Não tinha isso, não. Não que eu saiba. Podia até ter, tá? Mas eu não lembro. Eu lembro de falar como é que eu vou chamar isso. Em inglês chama mental triggers. Vou chamar de gatilho mental. Podia chamar de disparador mental. Se eu tivesse naquela época, quando eu comecei chamado gatilho mental de disparador mental, você não estava falando gatilho mental. Você estava falando de disparador mental, porque eu dei aquele... Não é que eu dei aquele, mas eu atribuí aquele nome. E hoje é muito mais fácil eu explicar para você o que é um gatilho mental, porque eu não preciso rodar a explicação inteira de novo. Eu dei nome aos bois. Então é importante você dar nome aos bois, tá bom? É só para ter mais clareza. agora ficou muito mais claro. Tá bom, que bom, que bom. Eu fico feliz. Que quanto mais claro ficar, mais o seu cliente vai tender a comprar. Ou a sua cliente, tá bom? Tem mais Tá alguma bom. dúvida que você tenha que eu possa te ajudar? Não, no momento era só essa. A minha dúvida era sobre, sobre o público que estava vindo, e aí eu consegui ter clareza que, no caso, pelo processo, eu consigo educar ele, mostrar a oportunidade, e agora eu consigo mostrar uma oportunidade ainda mais clara. Veio de bônus. Veio de bônus over delivery o bônus, né? Que bom, Rafael. Um grande abraço e boa sorte, tá? Valeu. E Obrigado, hein? lembra, escreve aí, ó, escreve aí no seu caderninho. Faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Tá bom? Faixa marrom esse ano, faixa preta talvez só o próximo ano. Desde que não desista.